noite a todos. Paz seja convosco, amém? Meu nome é Silvio Ronaldo, eu sou professor da Escola Bíblica Quadrangular. E agora nós vamos começar mais uma aula online. Somos aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, do Jardim Santa Lúcia, na cidade de Campo Limpo Paulista, a igreja sede. Amém? Deixo aqui um forte abraço do nosso pastor Gildo, da nossa pastora Margarete. E deixo aqui um carinhoso abraço aqui para o irmão Marcelo, que depois de uma longa jornada vitoriosa, com destaque, com louvor, continua firme e forte aí, ajudando a gente a levar essa aula, essa riqueza do Senhor para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração? Amado Deus, poderoso Pai, Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia abençoado, por mais um dia de trabalho, por mais uma semana que está quase ao fim. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, nos fortaleça, nos dê ânimo, nos dê coragem, Pai, para que nós possamos, Deus, receber essa mensagem, para que nós possamos praticá-la, para que nós possamos ter a esperança do Teu retorno, Pai, com convicção, para que nós tenhamos expectativa, direcionamento e objetivo, Senhor, no alvo, que é a vida eterna, que é Cristo. Deus, em nome do Seu Filho Jesus, nos esvazia de tudo aquilo que nos incomoda, nos atrapalha, nos tira a concentração, para que nós possamos receber esta mensagem, Senhor, mas não como história contada, e sim, Senhor, como ferramentas e práticas para a vida do dia a dia, debaixo da Tua direção, Senhor. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, abençoe cada lar, cada família, cada casa, representada, Senhor, por esta pessoa que está assistindo. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, abençoe cada um, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, Deus. Seja conosco, seja o nosso professor, o nosso lecionador, que o Santo Espírito venha revelar a verdadeira mensagem desta palavra nos nossos corações, nas nossas vidas. É o que eu lhe peço e lhe agradeço desde já, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Vamos à aula? Então tá bom, hoje nós vamos estudar João, a primeira epístola de João, ok? Vamos lá, fique agora com a música cantando os livros da Bíblia para ver se você já decorou 66 livros, hein? Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então, do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João, os 27 livros então, do Novo Testamento aqui estão. No meio cristão, existe uma heresia chamada perfeccionismo. Ela prega que na vida, os cristãos podem e devem se tornar impecáveis no sentido mais literal da palavra, ou seja, sem pecado algum. Porém, esta doutrina falsa parte de um conceito muito raso de pecado. Geralmente, eles definem pecados como ações exteriores. Se nosso problema fosse apenas este, até que não seria tão difícil lutar contra o pecado. Porém, a Bíblia fala que pecado é algo mais profundo. Nossa natureza é pecaminosa. Assim, pecado não é somente o que fazemos, é o que nós somos.
Contra a pregação perfeccionista, no primeiro capítulo da primeira carta de João, encontramos duas afirmações, muito claras e diretas. O verso 8 e 10 declaram: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Segundo o ensino de João, se alguém disse que não tem pecado, acaba de pecar novamente. Dizer que não tem pecado é uma mentira, e além disso, faz de Deus mentiroso. Sabe, é por isso que Jesus não vem buscar os que alcançaram um grau ético e moral impecável. Ele vem buscar pecadores que aceitaram a sua graça e lutam contra a natureza. Porém, esta luta só termina quando ele voltar. Enquanto ele não volta, precisamos a cada dia reconhecer que temos uma doença dentro de nós, a qual já começamos o tratamento aqui nesta vida, mas a cura só na vida por vir. No verso 9, João nos lembra o remédio para os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, já decorou os 66 livros da Bíblia? Sim? Não? É treino, hein? É treino, ó. Cotovelo na mesa e treino. Vai pro carro, vai pro trabalho, põe a musiquinha, vai cantando, volta cantando e decora, tá? A musiquinha no sentido carinhoso, não diminuindo a qualidade dela, tá bom? Vamos lá. Começamos também com uma bela reflexão, né? Sobre o pecado. Muita gente ainda pensa que assim que a gente se converte, acabaram os pecados. Ou muita gente se condena porque depois de convertido, comete pecados e acha que não vai ter oportunidade na vida com Deus. Errado, tá? A gente precisa, num processo de santificação, tá? Há tropeços, às vezes a gente se machuca e se levanta, precisa se levantar. Então é como se fosse um planejamento na administração. Você tem etapas, você tem o ponto de partida e você sabe onde você quer chegar, no alvo. Só que durante o trajeto você tem a aplicabilidade dos conceitos para você chegar no alvo. Porém, na aplicabilidade no dia a dia, o caminho não é reto, não é limpo, tá? Você tem diversos ataques, muitos ataques, de inimigos inclusive, principalmente. E a gente sabe quem é o inimigo, né? E aí você desvia do caminho. Só que aí você é recobrado pelo espírito do alvo. Você volta para reta, tá? E continua a caminhada. Tropeça. O espírito te recobra, você olha o alvo, volta para a avenida da salvação. Tropeça, desvia do caminho. O espírito te corrige. Você olha para o alvo, volta para a estrada, para a avenida da salvação. E por aí vai. É como um planejamento de uma empresa. Você sabe onde você quer chegar, mas você não sabe o que vai acontecer no meio do caminho para tentar derrubar você do seu alvo. E você precisa ir estrategicamente corrigindo, consertando o seu caminho. Tá bom? Vamos lá. Reflita nesse episódio que nós passamos agora, tá? É muito importante. 1 João, na verdade vamos aqui. 1 João, base bíblica, a própria carta de 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, que diz assim: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que está com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos lá na apostila?
Estou na página 51, tá? Página 51, ok? E vamos aqui seguindo também com a nosso apoio. Alvo da lição: saber, entender no que se fundamenta a comunhão cristã, tá? Principalmente hoje nós vamos trabalhar a comunhão cristã, tá? Então entender no que se fundamenta a comunhão cristã. Sentir, apreciar a obra de Jesus que nos permite ter comunhão. E o agir, seguir o padrão de Deus no relacionamento com os irmãos. Tá? Então, tá vendo? Para você manter a comunhão, tá? Você precisa ter o relacionamento com os irmãos no padrão de Deus. Olha que interessante. E vamos lá. Ok. As epístolas de João foram escritas, lembrando que epístolas são cartas, né? As cartas de João foram escritas para reafirmar a confiança dos crentes em Cristo e no Espírito Santo. Se é para reafirmar, é porque eles estavam tendo dificuldades, né? Ok. João mostrou que o verdadeiro conhecimento e a comunhão com Deus são sempre distinguidos pela santidade de vida, pelo amor fraternal e pela fé em Jesus como Filho encarnado. Nesta lição, estudaremos o conteúdo da primeira carta de João. Ok, vamos lá. Visão panorâmica do livro. Grupo, epístolas gerais, nós já vimos as paulinas, agora estamos vendo as gerais. Autor, o próprio apóstolo João. Data, 85 a 95 depois de Cristo. Aqui é muito importante nós entendermos isso aqui. Tá? É fundamentalmente importante nós termos esse entendimento. Atos dos Apóstolos, tá? Foi escrito aproximadamente de 36 depois de Cristo a 65, 68 depois de Cristo. A esmagadora maioria das cartas de Paulo foram escritas também no período de Atos, tá? Depois de 36, tá? E até 68. Muitos apóstolos e pessoas que escreveram próximas a Jesus, também as cartas do Novo Testamento estamos falando, tá? Também foram escritos até 70 antes de Cristo, depois de Cristo. Inclusive os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né, os evangelhos sinóticos que nós já estudamos aqui, também foram escritos antes desse período. Ok? Antes desse período. E João escreveu depois. Então, ele já tinha passado por todo o processo, a igreja já estava estabelecida, ela já tinha enfraquecimentos, fortalecimentos, pessoas desistiram, pessoas vieram, então ela já estava já tinha uma estrutura. E João estava reafirmando uma vida com Cristo e uma vida com Deus. Já estava fazendo correções, ajustes na igreja, porque já estava tendo desvios de doutrinas, desvios de comportamento, gente murmurando dentro da igreja, usando informações erradas, heresias. Isso não é do século 21, isso é no primeiro século. Percebem? Percebem? Então essa luta de reafirmação, de confirmação da vida com Cristo, ela é desde o nascimento da vida cristã. Ela é desde o nascimento da doutrina cristã. Entendem isso? Não é um problema do século 21. É um problema que o inimigo não quer que a doutrina seja estabelecida. Então se aplica heresias, se confundem pessoas na igreja, falta de hábito de ler, de conhecer, ficar dependendo só do que os outros falam, aí acontecem esses desvios. Isso é desde o princípio da igreja, estamos falando da igreja primitiva, ok? Local, Éfeso, tá? Lembrando que Éfeso é um lugar que não se existe mais com este termo, com este nome, é a Turquia, tá? Alvo, igrejas da Ásia. Versículo-chave, 1 João, capítulo 5, versículos de 11 a 13, que diz assim: E este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam
que têm a vida eterna. Lembrando que a primeira carta de João, a primeira epístola, tem somente 5 capítulos, tá? E aqui nós estamos lendo o 5º capítulo, ok? Expressão-chave: comunhão, tá? Comunhão. Vamos lá. Vamos entender o esboço dos 5 capítulos. Primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto e quinto. Condições para a comunhão, visão panorâmica do livro, tá? Condições para a comunhão. Então, o capítulo 1 vai apresentar as condições para a comunhão. O capítulo 2, as cautelas para a comunhão. Tá? Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito e não é com qualquer pessoa. Características da comunhão, tá? As características. Comportamento na comunhão. Qual é o comportamento que devemos ter na comunhão? E tem consequências, tá? Tem consequências na comunhão. No capítulo 5 tem esse detalhamento. Então, quando a gente se resolve se dedicar a conhecer mais, essa estrutura nos contribui bastante para o entendimento, para a base da comunhão e para a manifestação da comunhão. Tá vendo? 3 capítulos para a base da comunhão, 2 capítulos para a manifestação da comunhão. Permanecendo na luz e permanecer em amor. Olha a base da comunhão aqui, ó. Comunhão com Deus e com os irmãos, por intermédio de Cristo Jesus. Amém. Olha que forte, né? Olha que forte. Ok. Estou só xeretando uma coisa aqui. É isso mesmo. Maravilha. Continuando. 1 João em uma sentença. Estou lá ainda na página 51. João conduz seus leitores, eu ia falar eleitores, estou com eleição na cabeça, né? João conduz seus leitores à prática do amor e da comunhão, contrastando luz e trevas. Olha que interessante. João conduz seus leitores a praticar, para a prática, tá? Do amor e da comunhão, tá? Contrastando luz e trevas. Tá? Onde há trevas, não há amor, não há comunhão. Certo? Ok. Continuando. Contexto, autoria, destinatários, propósito. Ok. Então agora nós vamos entrar nesse contexto aqui, que estará no rodapé da página 51 e no início, os 2 próximos parágrafos, títulos, da página 52. Certo? Ok. João, tá? João se designava o discípulo a quem Jesus amava. Quem lembra disso? Né? Eu não vou ver ninguém levantando a mão, mas é pertinente a pergunta. Quem lembra disso? João se designava o apóstolo que Jesus amava. Vamos lá. Eu tô 2 referências. João capítulo 13, versículo 23. Diz assim: agora não é a carta, agora é o evangelho, tá? Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele, né? Está se referindo a João. Aí João capítulo 21, versículo 7, também é o evangelho, tá? O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Então, 2 referências bíblicas aqui que indicam que Jesus o tratava, né? As pessoas o tratavam como a pessoa a quem Jesus amava, né? Vamos lá. Autoria. O apóstolo João, filho de Zebedeu, é o autor da epístola. O fato é confirmado pelo testemunho de Policarpo e de Papias, que foram discípulos de João, e confirmado pelas provas internas em comparação com o evangelho por ele escrito. Está lá em João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, que foi o texto inicial que nós lemos. Tá?
só para vocês entenderem, tá? Os destinatários de João, as pessoas a quem recebeu a carta e recebeu a João, a mensagem de João, tá? Enfrentavam um momento de ruptura da comunhão. Veja bem, lembra que nós mostramos agora há pouco que João escreveu de 85 a 95 depois de Cristo. A igreja já estava estabelecida, ela começou a ser implantada em 36 depois de Cristo, logo após Atos. Durante Atos, tá? Durante Atos. Então, durante o Pentecoste, por aí vai. Então, ali começou a se estabelecer a igreja primitiva. Aqui já tinha passado. Então, aqui olha a situação que João encontrou. Detalhe, João viveu e conviveu e foi discípulo, apóstolo de Jesus, tá? Foi discípulo e era apóstolo de Jesus, tá? Então, aqui ele estava tratando porque a comunidade cristã do momento estava tendo uma ruptura de comunhão, tá? Só para a gente entender o contexto do que estamos vendo aqui, o porquê ele escreveu essa carta, tá? E para quem? Destinatários. A tradição histórica registra que a epístola foi direcionada à província romana da Ásia Menor. Na época, Éfeso era a cidade mais importante da região. João escreveu a primeira carta, a primeira epístola, para uma comunidade que sofria por causa de um grupo sectário. Nós vamos ver essa palavra ao longo da aula. O que é sectário? São os adeptos, admirador, seguidores, defensores, partidários. Então, é um grupo sectário que tinha acabado de sair da igreja. Então, era um grupo seguidor dessas pessoas que estavam se desviando da igreja. Então, seguiam essa evasão, tá, da igreja. Esse grupo oferecia forte resistência ao ensino dos apóstolos. Por quê? Eles tinham dificuldade de entender a doutrina cristã e viviam em heresia. E eles saíram da igreja e carregaram vários seguidores, ok? Propósito. Aqui, tá? Neste propósito, a gente pode ver por que João escreveu esta carta. Vamos lá. O propósito da epístola está bem resumido em 1 João capítulo 5, versículo 13, que nós já lemos aqui, ok? Que diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ok? Vejamos então as 3 características do verdadeiro conhecimento de Deus. Vamos lá. Continuo na apostila, página 52. As 3 características, né? As 3 características do verdadeiro conhecimento de Deus: santidade, amor, doutrina. Tá? Santidade, eu repeti todos eles aqui, ok? Vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Estamos falando de santidade, tá? Capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo nem o que há, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Capítulo 3, versículo 16. Esse João 3,16 não é o do Evangelho, tá? É da primeira carta. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Depois nós vamos fazer um comparativo dos dois, João 3,16, ok? Capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Amor. 1 João, tudo aqui é 1 João, capítulo 3, versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Estamos falando de amor, tá? E também os versículos 10 e 11 do mesmo capítulo 4, tá? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Não é só lá em 1 Coríntios, né, que fala sobre o amor. Em João, 1 João, também se fala em amor, ok? Vamos lá. João capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 3. Doutrina, versículo 3 e versículo 15, tá? Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Isso é doutrina, ok? Isso é doutrina. Vamos lá, deixa eu ver minha sequência aqui. Ok. Agora eu vou deixar para você refletir mais um episódio de Reavivados, e a gente volta já com a lição. Presta atenção, porque essas mensagens são sempre muito significativas para a reflexão, ok? Já volto. Os 2 primeiros capítulos da primeira carta de João encontramos muitas promessas para acalentar o coração dos pecadores. Porém, no capítulo 3, João nos lembra que a certeza do perdão de Deus não deve ser usada como desculpa para viver pecando. No verso 6 lemos: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Sabe, João faz uma diferença entre pecador por acidente e pecador por estilo de vida. O primeiro, quando peca, não sente prazer no que faz. É um acidente em sua jornada, não estava em seus planos. O segundo, entretanto, não se incomoda com o pecado, planeja pecar e peca com frequência, sem ter objetivo de mudança. Esse tipo de pessoa sofre de 2 maus. Primeiro, não permanece em Deus. E, segundo, não o conhece de verdade. Pode até ter lido sobre Deus, ou ouvido sermões sobre Ele, mas não o conhece de fato. Quem sabe o preço que Deus pagou pelo perdão de nossos pecados, não brinca de pecar. Cada vez que pecamos, estamos menosprezando o sofrimento na cruz. Qual então o segredo para não viver pecando? O próprio texto de hoje nos diz: permanecer conectado com Deus. Sabe, na essência, nossos pecados não nos afastam de Deus. Quando pecamos, nós já estamos separados dele. Antes de pecar, a primeira escolha que fazemos é deixar Deus de lado e fazer a nossa vontade. Por isso que o maior objetivo da vida cristã é ficar o máximo de tempo conectado com Deus, a fonte de todo o poder. Entendeu a reflexão? Então, mantenha-se conectado com Deus. Tá? Muito importante essas reflexões, tá? São mensagens muito boas, ok? 1 João para hoje. João conhecia muito bem Cristo. Ele habitava numa cidade influente de sua região. Esse fato o levou a cuidar das igrejas daquela região. Você tem responsabilidades com a sua igreja? Você está com responsabilidades? Você tem responsabilidades com a sua igreja? Tudo para refletir, tudo para pensar, tá? O objetivo aqui da aula, gente, não é acusar e nem aborrecer ninguém. Muito pelo contrário, é fazer pensar, refletir, né? E depois, num particular com Deus, você retratar aquilo que é possível e que é necessário retratar. Simples assim, ok? Vamos lá. Vou fazer algumas perguntas, tá? Como a santificação nos une? O que é santificação? Olha que interessante. Por que precisamos ser santificados para ter comunhão com Deus? Ok. Como a comunhão com Deus influencia a comunhão que temos entre nós? Meio que uma pergunta acaba virando a pergunta seguinte acaba virando meio que a resposta da pergunta anterior. Vou repeti-las. Como a santificação nos une? O que é santificação? Por que precisamos ser santificados para ter comunhão com Deus?
como a comunhão com Deus influencia a comunhão que temos entre nós. Ótimo, ok. Entrando então no conteúdo. Entrando agora no conteúdo. Vamos lá, deixa eu só... Perfeito. Pode me acompanhar aqui, quem está com a apostila, página 52, e quem não está, não tem o menor problema, me acompanha aqui, tá? João, a estrutura, João arrola. O que é arrolar? É inventariar, é criar um rol, é fazer uma lista, tá? João arrola o critério e as características da comunhão. João lista os critérios e as características da comunhão com Deus e mostra que aqueles que permanecem em Cristo podem nutrir confiança e certeza na presença dele. Esta obra simples, porém profunda, desenvolve o significado da comunhão. Isso aqui é uma base literária que o autor utiliza, tá? Para a referência bíblica, ok? Para a referência literária, na verdade. Tá bom? Vamos lá, continuando. Vamos ver um quadro que elenca esse procedimento aqui, tá? Este quadro, deixa eu só confirmar aqui uma coisinha. Certo? Ok. Tá. Só para eu entender, desculpe aqui que eu estava me pegando nas referências, ó. Comunhão com Deus em luz, está em 1 João, capítulo 1, dos versículos 5 a capítulo 2, versículo 29. Tá em toda essa extensão. Condições, tá? As condições da comunhão com Deus em luz, tá? Capítulo 1, versículo 5 a capítulo 2, versículo 11, tá? E impedimentos de comunhão com Deus em luz, capítulo 2, versículo 12 até o versículo 29. Continuando. Ok. Perfeito. Comunhão com Deus em amor. Agora em amor. Aqui em luz, aqui em amor. Capítulo 1 João, capítulo 3, versículo 1 a capítulo 5, versículo 3. Então, o mal que nega o amor. O mal que nega o amor, tá? Capítulo 3, versículo 1 a capítulo 4, versículo 6. O amor que contraria o mal. Capítulo 4, versículo 7 até o capítulo 5, versículo 3. Perfeito. Continuando. Comunhão com Deus em vida. 1 João, capítulo 5, versículos de 1 a 21. Sendo que a base da comunhão, tá? Tá dos versículos 1 a 12. E os privilégios da comunhão, versículos 13 a 21. Com esse esboço, lembrando que João tem a primeira carta de João tem 5 capítulos. Com esses esboços, com essas explicações, a gente consegue fazer uma leitura de estudo, de reflexão, de um entendimento mais aprofundado. Você que está interessado nisso, depois da aula, volta durante a semana, volta a aula até a próxima aula e vai estudando isso aqui, vai comparando isso aqui, e aí você vai ter um entendimento melhor. Nós oramos para o Espírito revelar a palavra para você, mas o Espírito só vai revelar a palavra para aquele que gasta tempo moendo, remoendo, mastigando isso aqui. Se você tiver essa vontade, você vai ter essa herança, esse privilégio, esse galardão, este prêmio, tá bom? Ok. Continuando. Ok. O amor, né? O amor como padrão, tá? Qual é o padrão e qual é a melhor forma de vivermos, tá? Vamos ler agora João, agora é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o tão famoso e mais conhecido versículo da Bíblia, João 3,16, e também vamos ler primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Lembra que eu falei que nós íamos fazer um comparativo? Vamos lá, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João capítulo 3,16, os dois João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E aí cabe essa pergunta: qual é o padrão e qual a melhor forma de vivermos? Qual é o padrão e qual é a melhor forma de vivermos? Vamos lá. O padrão é o amor. E a comunhão é a melhor forma de vivermos isso. Amém? Então o padrão é o amor, tá? O padrão é o amor e a melhor forma de vivermos isso é a comunhão. Vamos lá, um comparativo aqui. Isso, aqui nós temos um comparativo, tá? Vamos lá. Ah, eu não li isso aqui, né? Não tem problema, vamos ler. O amor como padrão. O Evangelho de João e sua primeira epístola revelam a forte ênfase de João na importância do amor na vida cristã. Tá vendo? Esse é o padrão, tá? O amor como padrão. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. O comparativo aí dos dois João 3,16, tá? Lembrando que esse é o Evangelho e essa é a primeira carta, tá? Isso aqui tá, é o quarto livro da Bíblia, do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, tá? Os sinóticos, João. E aqui, lá no finalzinho da Bíblia, depois daqui, só tem mais João, Judas e Apocalipse, tá? Então isso aqui é o quinto livro de trás para frente, ok? João é claramente intencionado a apresentar o amor de Deus. Ele é claramente intencionado a apresentar o amor de Deus. Ele aponta o que cada cristão deve fazer a partir do amor que vem do Senhor. Amém. Deixa eu só ver se a minha sequência está de acordo, e está. Vamos ver um outro comparativo aqui, tá? Muito importante este comparativo. Prestem atenção aqui, ó. O que Deus fez, 1 João, o que o cristão deve fazer, ok? O que Deus fez e o que o cristão deve fazer. João 3,16, nós acabamos de ler. Deus entrega seu Filho por nós, tá? Deus entregou seu Filho por nós. Aqui é o 3,16 da carta, aqui é do Evangelho, tá? Embora tá 1 João aqui, tudo bem? Devemos dar nossa vida pelo irmão. Então, Deus deu seu Filho por nós, nós devemos dar a vida pelo nosso irmão. Deus nos deu amor, devemos amar mutuamente. Vamos lá, 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, Deus nos deu amor, devemos amar mutuamente, tá? Coletivamente, todos juntos, nos amarmos, tá? Deus é amor. 4:8. Devemos amar porque conhecemos a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, tá? Então, se Deus é amor e conhecemos a Deus, devemos amar porque conhecemos a Deus e porque Deus é amor. Simples assim. Vamos lá. Deus nos amou, versículo 11. Devemos amar ao outro, mesmo versículo. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Se Deus nos amou, nós devemos nos amar. Amar-nos uns aos outros. Português é fogo, né? Vamos lá. Deus nos tem dado o seu amor. Devemos permanecer no seu amor. O que Deus fez, o que o cristão deve fazer? Baseado em 1 João. Deus 4,16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então, Deus nos tem dado o seu amor. Devemos permanecer no seu amor, devemos permanecer em Deus. E Ele em nós, se amarmos a Deus, ok? Vamos lá, continuando. Deus nos amou primeiro. Devemos amar em primeiro lugar. Versículo 19. Eu já fui mais uma página aqui.
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, ok? Vamos continuar, deixa eu só ver onde eu parei aqui. Isso, ok. Vamos lá. O que é, mudando um pouquinho o tema, tá? O que é doutrina cristã? O que é doutrina cristã? Vamos lá. O que é doutrina cristã? É o conhecimento correto acerca de Deus, de Jesus Cristo e da sua obra. Heresias. Vejamos um resumo das heresias combatidas por João. Por que eu falei de vida cristã? Doutrina cristã. Porque a heresia é o ensinamento contrário. Ensinamento contrário, tá, da doutrina cristã. Então, heresias são doutrinas contrárias à doutrina cristã. Por isso eu te expliquei o que é uma doutrina cristã. É o conhecimento correto acerca de Deus, de Jesus Cristo e de sua obra. Ok? E muita gente, tá, vive uma vida cristã que ouviu alguém contar. Bíblia é a doutrina cristã. Leia a Bíblia para você não ser enganado. Nós vamos ver várias heresias que enganam as pessoas desde a igreja primitiva até os dias de hoje. Vamos lá. Eu me perdi aqui, estou meio enroscado, pego o papel aqui, pego o papel lá, mas eu não ia perder a oportunidade de falar isso toda a aula, né? Eu me perdi, mas eu me acho. Espera aí um pouquinho, tá? Vamos lá. Sobre Cristo, heresias, tá? Doutrinas contrárias sobre Cristo, ok? Docetismo, eu até anotei porque isso é um palavrão. Docetismo, deixa eu me achar aqui, tá certo, tá. Docetismo, doutrina existente nos séculos 2 e 3, tá? Já depois de Cristo, que negava a existência de um corpo material a Jesus Cristo, que seria apenas espírito. Então os docetistas, eles acreditavam que Jesus Cristo não se materializou, ele era só um espírito, tá? Cristo não teve corpo físico, apenas pareceu humano. Está lá em 1 João a resposta, tá? Aqui é heresia e aqui é a resposta. 1 João, tudo aqui vai ser 1 João, tá? Capítulo 1, versículos de 1 a 2, capítulo 4, versículo 2. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Não é qualquer um que está falando aqui, é João, o discípulo amado, que reclinava o seu rosto, sua cabeça no peito de Cristo, de Jesus Cristo, que tinha contato. É esta pessoa que está falando. Vocês podem, versículo 2 do capítulo 4, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Quem vos fala é João, o discípulo amado, que viveu com Jesus, que viu ele ser crucificado, que ele morreu, que ele ressuscitou, ele viu ressuscitar. Olha, até arrepia, Deus, glória a Deus. Gostoso falar sobre isso, muito bom. É este João, vamos lá, Senhor, dá força. É este João que está escrevendo isso aqui. Não é qualquer um, é este João, tá? Que afirma que ele conviveu e viu a ressurreição e viu a proclamação do Evangelho através da ressurreição da vida e da vida eterna. Amém? É este. Vamos ver agora serentianismo. Quem está com a apostila, tá? Na página 53, vai verificar, estamos no quadro Heresias sobre Cristo, tá? Vai perceber que aqui está escrito serentismo, não serentianismo. Fiz todo o estudo em cima disso, eu não consegui identificar a palavra, mas a essência do que está escrito na apostila, o termo é serentianismo, ok? Então vamos lá.
Serintianismo, eu até anotei aqui. Serintianos são os membros da seita fundada pelo heresiarca, tá? Serinto, o qual era um gnóstico judeu do século I. Foi um opositor de Paulo, pessoa de uma seita que não acreditava que Cristo possuía personalidades, uma humana e outra divina. Tá? Então vamos lá, vou ficar com isso mesmo. O Espírito de Deus desceu sobre Jesus de Nazaré no seu batismo e se retirou na sua crucificação. Respostas, capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 22, capítulo 4, versículo 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra de vida. 22. A vida... gente, desculpa, eu li o errado, tá? Versículo 7 aqui. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Vocês podem conhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Amém. Vamos lá. Gnósticos, gnosticismo, movimento de teor religioso que, possuindo caráter sincrético, ou seja, mistura de cultos e religiões diferentes, ou esotérico, que é o nome genérico que evidencia um conjunto de tradições e interpretações filosóficas das doutrinas e religiões. Foi criado nos séculos iniciais do calendário cristão, pautando-se no cristianismo convencional, juntamente com misticismo e especulação filosófica, sendo o conhecimento alcançado a partir das verdades divinas e da rejeição da matéria. Resposta. 1 João capítulo 5, versículos 1 e 5. Vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que nele foi gerado. Versículo 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém, amém, amém. Maravilha. Ok, exato. Vocês viram que eu me perdi aqui, mas eu me acho. Vamos lá, tranquilamente, seguindo agora, preste atenção. Agora as heresias são sobre o pecado, já não mais sobre Jesus, ok? Olha o que a heresia, o que falavam em impecabilidade, em acusação. E olha o que a Bíblia dá de resposta, tá? Os cristãos, impecabilidade é quem não peca, tá? Os cristãos não poderiam mais pecar. O relacionamento com Deus possibilitava não pecar. Olha lá, capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículos 2 e 3. Tudo, nós estamos estudando 1 João, tá? Tudo 1 João. Ok. Capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as injustiças. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se e a si mesmo, assim como Ele é puro. Tá? Olha que interessante. Se você voltar na aula, logo depois da música Cantando os Livros da Bíblia, nós passamos a primeira inserção, que falava muito bem sobre isso, retratava o pecado, porque aquela primeira inserção, dos 5 capítulos da primeira carta a João, retrata o primeiro capítulo, que é justamente falando sobre o pecado. Tá? A acusação, o grupo sectário, o grupo que se afastou, saiu da igreja e teve vários seguidores,
O grupo sectário que se afastou acusava os remanescentes de pecadores, uma vez que consideravam não poder mais pecar. Capítulo 1, versos 8 e 10 diz assim: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e sua palavra não está em nós. Olha que forte. E agora, mudando, tá vendo? Nós falamos sobre heresia sobre Cristo, heresia sobre o pecado, agora heresia sobre a vida cristã. Separatismo. Comunhão com Deus não implicava comunhão comunitária. Espera um pouquinho. Eu tenho comunhão com Deus, mas não preciso ter nada com os meus irmãos? Não é isso que Deus ensina, não é esse o padrão. Tá? Aonde vive o amor aí? A divisão e o abandono por parte dos sectaristas revelou a atitude de independência da comunhão cristã. Respostas sempre na primeira carta, primeira epístola de João, capítulo 3, versos 11 e 16, e capítulo 4, versos 7, 8 e 21. Vamos lá. Ok. Nem vou falar o que você pensou. Mas é verdade. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nós nos amemos uns aos outros. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Agora, os 3 versículos aqui. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, separatismo está errado. Dentro das doutrinas de Deus, que Deus é amor e nós praticamos através da comunhão entre homem e Deus e entre homens, está errado. Influência negativa. Aquele amigo negativo, né? Aquele mau exemplo. O exemplo dos sectaristas poderiam influenciar os cristãos que permaneceram. Então, essa influência negativa. Os que permaneceram poderiam ser influenciados pelos sectaristas. E isso é a má influência, tá? A influência negativa. Também está lá em 1 João, capítulo 3, nos versos 9 e 10 e também 18 e 19, que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seus irmãos. Entendeu? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca. Não fique falando, porque eu amo ele, porque eu amo aquele. Faça, mostre, prove, em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Ok. Agora nós vamos, eu parafraseei, tá? O versículo número 18, tá? Eu dei uma parafraseada nele. Ok. Parafrasear é entre o versículo você dá alguma opinião, você vai falando alguma coisa sobre, você acrescenta. É isso, tá? Reavivados. Agora nós vamos passar mais um episódio, tá? Rapidamente, referente ao 5º capítulo. Nós temos 5 capítulos. Silvia, então está acabando a aula? Está quase no final, mas esse versículo, essa inserção eu estou antecipando pelo contexto dela, tá bom? E a gente volta já já. Assista, que é sempre mensagens para a sua vida. Volto já. O meu dedo indicador da mão esquerda tem uma cicatriz bem profunda. Ela me lembra de que o que os pais pedem aos filhos não é para o seu mal. Era um dia de sábado à tarde e eu queria brincar de polícia e ladrão com meus amigos. Porém, como um bom policial, eu precisava de uma arma. Mas como conseguir uma?
Foi então que decidi construir uma arma de madeira. Para isso, fui até a cozinha e peguei a maior faca que havia em casa. Quando minha mãe viu a cena, no mesmo instante me proibiu de pegar aquela faca. Eu devia ter uns 8 anos de idade e era muito teimoso. Não gostei da proibição de minha mãe. Senti que ela queria tirar minha liberdade e atrapalhar minha diversão. Por isso que, desobedecendo à sua vontade, peguei a faca escondido e fui até o fundo do quintal para construir minha arma. Porém, não demorou muito, até que ao tentar cortar a madeira, acertei em cheio o dedo de minha mão. Agora imagina qual foi o primeiro nome que eu clamei. Sim, o da minha mãe. Eu me recordo bem quando fomos andando até o hospital com minha mão enfaixada em panos e minha mãe me falando o que nenhum culpado gosta de ouvir. Eu te avisei, por que você não me obedeceu? Hoje, depois de adulto, percebo que me comporto da mesma forma para com Deus. Desobedeço suas ordens por duvidar de que elas são as melhores escolhas para minha vida. No último capítulo da primeira carta de João, ele nos aconselha a obedecer a Deus, pois ele quer o nosso bem. No verso 3 lemos: Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Medite neste pensamento hoje. Seja um filho mais obediente. Tenho certeza que se você tivesse obedecido mais a Deus em seu passado, você não teria tantas cicatrizes em sua vida. O tamanho da cicatriz do seu dedo é muito profunda, tomou muitos pontos. Vou voltar rapidinho a aula aqui, ó, para quem está com a apostila, na página 51. Lá no esboço da lição, onde a gente explicou o que acontecia em cada uma dos 5 capítulos. O 5º capítulo, que essa inserção tratava sobre ele, fala sobre as consequências da comunhão. E aí? Você continua desobediente? Quais têm sido as suas consequências? Tá vendo? A importância da inserção, muito boa, né? Gente, vamos caminhar para o final? 1 João para hoje. Como você reage quando alguém diz uma mentira acerca de Deus? Qual é a sua reação? Dedique-se a conhecer a palavra de Deus para não ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer heresia. Dedique-se a conhecer a palavra de Deus. Como fazer isso, Silvio? Eu não tenho a menor ideia de como aprender tanta coisa de Deus. É difícil, né? Vai ler a Bíblia. Abra a Bíblia, mete o cotovelo na mesa, ora pedindo entendimento e ó, na Covid não pode fazer isso, hein? Paginando, lendo, orando, investigando a palavra de Deus. Você sabe sim, deixa de ser preguiçoso, deixa de ser preguiçosa, vai ler a Bíblia, beleza? Continuando. É sério, deu uma bronca aqui geral, hein? Como diz por aí, paguei geral. Vamos lá, mas é isso mesmo, gente. Fundo do coração, vá ler a Bíblia. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçosa. Deixa de ser preguiçoso, deixa de ser preguiçosa. Vai ler a Bíblia. Não se permita viver, até virei a página aqui, não se permita viver, tá? Qualquer vento de doutrina. Vai conhecer a palavra com profundidade. Amém? Continuando. Estou na página 54 para quem está com a apostila. Para quem não está, é só me acompanhar, sem problema nenhum, tá? Em 1 João, o apóstolo ensina que o sangue de Cristo é suficientemente poderoso para purificar o crente de todo pecado. Aqui a referência, já lemos. Que Cristo é o nosso justo advogado, também já lemos. Agora eu vou na apostila, tá? Que Cristo é o nosso justo advogado, ok? Esta epístola põe particular ênfase na encarnação de Deus, o Filho, e na identidade de Jesus como Cristo. Capítulo 2, versículos 22, capítulo 4, versículos 2 e 3, que nós lemos algumas vezes durante a aula, tá? Em refutação à doutrina gnóstica, Jesus Cristo veio por meio de água e sangue. Capítulo 5, versículo 6.
Ele era a mesma pessoa indivisível desde o princípio. Seu batismo até o fim, sua crucificação. Seu ministério público. Está lá em Descobrindo a Bíblia, página 530. Ok? Você anotou a referência? Nem pedi papel e caneta hoje, que eu deixei mastigadinha a aula hoje, né? Mas tá bom, vamos lá. 1 João para hoje. Para você, Jesus Cristo é suficiente? Conclusão. Você mostrou que o verdadeiro conhecimento de Deus... Nossa, você não, João, né? João, né? A idade aqui, eu estou sem um pau de selfie aqui. João mostrou que o verdadeiro conhecimento de Deus e a comunhão com o Senhor são evidenciados pela santidade de vida, pelo amor fraternal e pela fé em Jesus como Deus encarnado. Amém? Só finalizando, vou deixar a inserção referente ao capítulo 4, tá? E já retorna muito rapidinho, tá? Estamos finalizando. Só para você ter um pouco mais de aprendizado. Já venho. Se existe algo que me impressiona, é o poder que a religião tem para mudar completamente uma pessoa. Uma história que me chama a atenção na Bíblia é do apóstolo mais novo chamado por Jesus. Assim que ele iniciou sua jornada, todos o conheciam como Filho do Trovão. Este apelido era uma referência a seu jeito grosseiro, suas palavras ásperas, um comportamento agressivo que feria as pessoas ao seu redor. Mas este rapaz, chamado João, não era feliz com seu jeito de ser. Ele queria ser diferente. Então ele decidiu passar mais tempo com Jesus. A Bíblia fala que quando todos iam dormir, ele se aproximava do mestre e reclinava sua cabeça sobre o peito dele e ali pedia forças para ser diferente. E ele realmente mudou. Quando vamos às suas cartas no final da Bíblia, descobrimos que as pessoas não o chamavam mais de Filho do Trovão, mas discípulo do amor. Tente contar quantas vezes aparece a palavra amor e seus derivados no capítulo 4 da primeira epístola escrita por João. Praticamente em cada verso ele fala da importância do amor. Por exemplo, veja o verso 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Existe uma história que fala que nos últimos anos da vida de João, ele fundou uma escola para formar discípulos. Porém, como havia muitas intrigas entre os estudantes, ele decidiu surpreender a todos com uma aula bem comum. No início da classe, João foi até o quadro e escreveu: amem uns aos outros. Logo em seguida, saiu da sala e a aula acabou. Ninguém entendeu a razão para a brevidade da aula, mas saíram da sala esperando pela próxima classe. Porém, pelos próximos 5 dias, João repetiu a mesma coisa. Escreveu no quadro a frase, amem uns aos outros, e em seguida saía da sala. No 6º dia, quando ele se preparava para deixar a classe, um aluno questionou, professor, nós já sabemos isso. O senhor já escreveu esta frase várias vezes nos últimos dias. Quando será a próxima lição? Olhando para os alunos, o apóstolo respondeu, quando vocês praticarem este ensino, então passaremos para a próxima classe. E aí? O que achou dessa última inserção sobre o capítulo 4? Para fechar a aula, né? Vamos encerrar a nossa aula? Vamos fazer uma oração? Obrigado pela sua paciência, obrigado por ter assistido, vindo até o final. Espero que sua vida seja infinitamente enriquecida e abençoada. Amado Deus e poderoso Pai, Senhor, entramos na Tua santa presença, Deus, e agradecendo por mais uma quinta-feira abençoada, por mais um dia de aula, mais uma noite que tivemos aula que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Pai. Pai, que nós possamos, Senhor, viver debaixo do Teu amor e que possamos viver em comunhão entre os irmãos, Pai. Senhor, ensina-nos a controlar as nossas línguas e as nossas emoções que influenciam negativo o nosso irmão. E permita-nos, Pai,
transparecer, viver, Senhor, sempre o teu amor entre irmãos e contigo. Deus, ensina-nos o padrão da comunhão, que é o amor. Ensina-nos, Pai, a estarmos mais próximos uns dos outros, sem esperarmos nada em troca. Pai, em nome do seu Filho Jesus, que essas palavras venham, que esta palavra de ensinamento venha nos enriquecer a nossa vida, enriquecer os nossos relacionamentos, tanto contigo para com os nossos irmãos. Nos dê sabedoria, discernimento, Pai, para que nós possamos aplicar a cada dia, Senhor, no dia a dia, no nosso cotidiano, Pai, todos os teus ensinamentos e preceitos. Pai, abençoe cada família, abençoe cada lar, cada emprego, Senhor. Se alguém tem alguma enfermidade, Pai, que o Senhor venha tocar, venha restaurar, quer seja espiritual, quer seja física, quer seja mental. Deus, em nome do teu Filho Jesus, cuida, trata, restaura, Pai. Deus abençoe cada família, que essa lição, Senhor, possa ser semente fértil e possa dar grandes e muitos frutos na vida de cada um e nos seus arredores. Pai, que essa aula possa ir em lugares que eu jamais pensaria poder chegar, para o crescimento do teu reino e o fortalecimento do teu povo. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, amém e amém. E finalizando com o ensinamento de João. Amem uns aos outros. É o meu desejo para você, porque é o desejo de Deus, de Jesus, para as nossas vidas. Uma boa noite, bom descanso. Fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem, às 8 da noite, com a segunda epístola de João. Leia ela antes e vem para a aula pronto, preparado. Boa noite. Fiquem com Deus.